Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Robson Andrade, presidente da CNI, agradecer o convite, para mim muito honroso, agradecer a presença de cada uma e de cada um de vocês, cumprimentar o senador Anastasia, cumprimentando aqui todos os parlamentares, governador Marconi Perillo, saudando aqui todo o executivo, a deputada Sheridan Oliveira, saudando aqui todas as senhoras, as mulheres, em nome da nossa equipe, o Pércio Arida está aqui conosco, o Leandro Piquet Carneiro, Roberto Janetti, o embaixador Rubens Barbosa. Cumprimentar o nosso moderador, jornalista Roberto Dávila, dizer da alegria de estar com todos vocês. O diagnóstico nós já conhecemos, né? Depois de anos aí de recessão, o início de uma recuperação ainda tímida, e entendo que a próxima eleição, Robson, ela não define só os próximos 4 anos, mas ela como que define aí quase que uma geração que está por vir. O Brasil precisa trilhar o caminho da competitividade, da eficiência, de desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda. Quem ganhar a eleição vai assumir em 1º de janeiro, com o Congresso bastante ainda dividido, talvez nenhum partido tenha mais de 10% das cadeiras da Câmara Federal, com o 6º ano de déficit primário, 6º ano. A LDO prevê para o ano que vem 130 bilhões de déficit primário, 2% do PIB, que o país deve gastar a mais do que arrecada, não paga 1 centavo do serviço da dívida, 5 trilhões, 75% do PIB, a dívida pública bruta do governo geral, baixíssimos investimentos, pouquíssimos investimentos. Eu tenho viajado o Brasil todo, obras ou paralisadas ou andando a passos muito pequenos, gastos correntes crescentes, a Previdência, que há 25 anos atrás era 5,5% do PIB, hoje os gastos previdenciários ultrapassam 10% do PIB. Esse é o quadro que não é simples. O que eu acredito? Quem ganhar a eleição, eu disputei a eleição em 2006 contra o presidente Lula, a reeleição dele. Perdi a eleição no 2º turno, mas tive praticamente 40 milhões de votos. Então, quem ganhar a eleição vai ter mais de 50, 55 milhões de votos. A legitimidade disso, né? A força do voto, da democracia, ela é fundamental. E o primeiro ano, eu diria até mais, os primeiros 6 meses são essenciais para fazer as reformas que precisam ser feitas. Infelizmente, a nossa Constituição brasileira, que é avançadíssima sob o ponto de vista de direitos individuais e coletivos, ela é muito detalhista, ela é pré-queda do Muro de Berlim. Se ela fosse poucos anos depois, ela seria outra, mas ela é pré-queda do Muro de Berlim, então ela é muito detalhada. Se pegar a reforma da Previdência, excluída aumento de alíquota previdenciária, o restante todo envolve PEC, é emenda constitucional. Então, PEC, 3/5 dos votos, 308 votos, tem que fazer de cara. Então, a nossa equipe, nós estamos trabalhando, fomos buscar os melhores economistas, profissionais, do setor produtivo, da academia, para a gente elaborar todas as reformas macro e microeconômicas. Uma já foi feita, e quero aqui destacar a importância dela, que foi a reforma trabalhista. Nós tínhamos uma lei de 1940, autárquica, de cima para baixo, sendo que hoje o grande desafio do mundo moderno é emprego. Nós temos que estimular emprego, modernizar as relações de trabalho. Então, demos um passo importante. Falta a reforma política. Há uma crise de legitimidade no Brasil.
não só do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Nós temos que sentar em janeiro, os três poderes, e fazer um entendimento, uma união nacional, no sentido do país poder superar as suas dificuldades. Aliás, Robson Andrade, me inspirando num grande brasileiro da sua terra, das Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, quando pré-candidato a presidente da República: percorrerei o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e em todas as praças públicas defenderei a união nacional, deixando de lado os pesadelos do passado. Nós temos que olhar para o futuro, né? Para frente, quais são os nossos desafios e agir rápido no sentido de superar essas dificuldades. O Brasil é um país vocacionado para crescer, vocacionado. Na década de 30 até a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo, 5% ao ano, durante quase 50 anos. Eu fui prefeito da minha cidade natal em 1976. No início da década de 70, o Brasil crescia 11% ao ano. Era um milagre brasileiro, 11% ao ano. A grande pergunta é: o Brasil pode voltar a crescer forte, 4%, 5% ao ano, sustentável, durante 10, 20 anos? E com isso, em quanto tempo nós dobramos a renda do brasileiro? Então, nós reunimos o time todo, nós vamos dobrar a renda do brasileiro. O que nós precisamos fazer para poder avançar? Qual é a agenda de competitividade para a gente poder trazer investimento? E aí é confiança, a economia é confiança do consumidor e do investidor. Primeira questão que eu destacaria, a questão fiscal. Não tem como empurrar mais para frente 6 anos de déficit primário. Nós estabelecemos 2 anos para zerar o déficit e vamos tentar fazê-lo antes disso. Em São Paulo, ano passado, nós não aumentamos um imposto, não criamos nada de carga tributária e fizemos um superávit primário de 5,3 bilhões de reais de superávit primário, enquanto outros estados fizeram déficits de 6 bilhões de reais. A crise foi igual para todo mundo, não foi diferente. Ajusta, 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 ajusta. Quem apaga a luz é quem paga a conta. O presidente da República tem que ser quem vai reduzir o tamanho do Estado, reduzir os gastos. Mário Covas dizia que ajuste fiscal não é uma visão economicista, ela é social, porque com conta desequilibrada não vai ter investimento, não vai ter crescimento, não vai ter emprego, e recuperar a capacidade de investimento do governo. Uma boa política fiscal, você zera o déficit, faz até superávit primário, para não deixar a dívida crescer muito, e recupera a capacidade de investimento do Estado. Nós vamos fazer uma grande reforma do Estado, reduzindo o tamanho do Estado, como fizemos em São Paulo. Aliás, um exemplo interessante. Na década de 70, sobrava dinheiro. Então, o prédio vai subindo o andar. Cada dia tem um andar novo. O custeio vai subindo. Eu fui extinguindo tudo. Fundação CEPAM, Fundação Serete, Fundap, todas elas, Sutaco, fui fechando tudo, não tem mais prédio, carro, diretor, energia elétrica, telefone, você vai reduzindo tudo, fora o programa de privatizações, que deve daqui 90 dias ser privatizada a última empresa nossa do setor elétrico, que é a CESP, e um grande programa de PPPs e de concessões. Uma rodovia centro-oeste ligando o Paraná até Minas Gerais, Florínia, passando por Marília, Ribeirão Preto até Igarapava, divisa com Minas, lá no Rio Grande, nós fizemos na B3, na Bolsa, tiramos exigência de atestado técnico,
porque era um negócio de empreiteiras, de construtoras, você tinha que apresentar atestado técnico, sei fazer ponte, túnel, viaduto. Tiramos tudo isso, ganhou um fundo de investimento, o Pátria Investimento, pagou para o governo 1,280 bilhão à vista, concessão onerosa, investe 5 bilhões de reais, 2.000 empregos, duplica 200 quilômetros de rodovia e a tarifa de pedágio da região de Ribeirão Preto caiu 25%, porque aquela concessão de 1998, 20 anos depois, venceu agora em abril de 2018, algumas concessões, a taxa interna de retorno daquela época era 21%, hoje é 8%, 9%. Se você relicita hoje, a tarifa despenca, porque é outra realidade. Então, e trazendo investimento, gerando emprego e movimentando a economia. Reforma política. Nós temos 35 partidos políticos, não temos 35 ideologias. Você tem pequenas e médias empresas, mantidas na veia, com dinheiro público. Essa é a realidade. Um dia desse eu fui numa cidade, 11 cadeiras na Câmara, 11 partidos diferentes, cada um é dono de um partido. Imagine o prefeito com 11 partidos em 11. As democracias modernas no mundo inteiro, 2 a 3 partidos têm 70% dos votos da Câmara. 70%. Nós temos 25 partidos na Câmara Federal. Veja como a política piorou. Quando eu fui deputado estadual, o governador de São Paulo era o Franco Montoro. Eram 84 deputados estaduais. O nosso partido tinha 42 deputados. Você governava com um partido. O Montoro montou não um secretariado, ele montou um ministério. Tinha liberdade total de... Hoje são 94 cadeiras, aumentou 10, e nós temos 19 partidos na Assembleia de São Paulo. Isso é no Brasil inteiro. Então, já vai ter uma coisa boa que o Congresso fez, que na próxima eleição municipal está proibido coligação proporcional. Então, já vai reduzir o número de partidos. Nós defendemos mudar o critério de escolha. Hoje você pode ser eleito deputado no estado inteiro. Campanha de deputado é como de governador. Minas Gerais, Anastasia, 853 municípios. Como é que uma pessoa faz campanha em 853 cidades? Então, o voto ou é distrital misto, porque esse modelo exacerba o corporativismo. Da desse eu fui a Porto Alegre, e aí surgiu o negócio do novo. Não, mas agora todo mundo quer o novo. Falei, o que é o novo? O novo é a idade, é ter 30 anos, não ter 60, 70. O que é o novo? É nunca ter disputado uma eleição? O que é o novo? Não ter nenhuma experiência da administração pública ou privada? O que é esse novo? Falei, o novo no Brasil é defender o interesse coletivo, o bem comum, que é órfão todo dia. Cada um vai lá, pega um pedaço maior que o outro, e o conjunto vai enfraquecendo. Eu quero ser presidente para mudar, coragem para enfrentar corporações e recuperar o coletivo. E o Brasil tem tudo para se recuperar com uma boa agenda de reformas. Reforma política, reforma trabalhista já ocorreu, reforma previdenciária. Expectativa de vida no Brasil em 1940 era 43 anos de idade. Nós melhoramos muito. O Brasil era um país pobre. Hoje somos um país de renda média. A mortalidade infantil no Brasil era 140. Hoje, São Paulo é 11. Daqui a pouco vai ser um dígito. Europa. Expectativa de vida média era 43 anos de idade.
Hoje é 75, alguns estados 77, quem passa dos 30 é bem mais de 80, porque você sai da vulnerabilidade juvenil. E não há menor sentido em ter dois regimes de previdência. O trabalhador da indústria, da metalurgia, metalmecânica, alimentos, química, todas as áreas, da agricultura, do comércio, a média de aposentadoria é R$ 1.391. Ele vai ter que viver até morrer com R$ 1.391. E ninguém passa de R$ 5.000. O setor público federal pode escolher. Tem média de 8, 17 e 27 mil reais de média. E eu já fiz a reforma em São Paulo em 2011. Assumi em 2011, mandei o projeto, a Assembleia aprovou o projeto. Lá, todo mundo que entrou de lá para cá é teto do INSS, 5 mil. Acima disso é Previcom. Já foi implantada a Previdência Complementar, é o melhor rendimento das previdências estaduais públicas, não é benefício definido, é contribuição definida. Déficit zero, capitalização individual. Põe um, eu ponho um. Põe um, eu ponho um. Lá na frente calcula quanto complementa a aposentadoria. Hoje o déficit é 18,5 bilhões. Pior que é, crescente. Isso é no Brasil inteiro. Então, a reforma é para ontem. Fazê-la rapidamente, tudo no primeiro semestre do ano que vem. Quanto mais rápido a gente fizer, mais nós recuperamos confiança, sobra dinheiro no mundo, há grande liquidez internacional e com bons projetos nós vamos trazer muito investimento, para o Brasil. Reforma tributária, simplificar o modelo tributário. Nós temos um verdadeiro manicômio tributário. Uma vez eu fui a Angra dos Reis visitar a usina nuclear e, saindo de lá, passei por uma mansão maravilhosa. Aí perguntei para a pessoa que estava comigo, que era de lá, quem é o banqueiro feliz, dono deste paraíso terrestre? Ele falou, não, doutor Geraldo, não é banqueiro, é advogado, tributarista, né? É o paraíso dos advogados tributaristas. Tal é a complexidade desse emaranhado. 5 tributos, IPI, ISS, ICMS, 2 contribuições, PIS e COFINS, no mundo inteiro é um IVA, um imposto de valor agregado. Faz uma transição ano a ano e você simplifica o modelo tributário. E tendo um modelo tributário melhor, é possível ir reduzindo a carga tributária. E quero dizer aqui para vocês, Robson Andrade, que eu vou reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, imposto corporativo. Veja que os Estados Unidos, o presidente Trump reduziu o imposto corporativo, o imposto de renda da pessoa jurídica. Nós temos que estimular novos investimentos. Venha para cá, invista aqui, estimular as empresas a reinvestirem no seu negócio. A hora que diminui o imposto corporativo, o imposto de renda, nós vamos estimular as empresas para que invistam no seu negócio, ele cresça, ele prospere, ele ganhe escala. E quem vai ser beneficiado vai ser Dona Maria, seu José, com produtos de melhor qualidade, mais barato, em benefício da população. Abertura comercial. Aliás, vi o documento da CNI sobre a questão de serviços, né? Estimulando importação e exportação. Serviço hoje é essencial para a indústria. E não só a questão tributária, mas também de regulação, com abertura, com uma agenda de competitividade, reduzindo, melhorando a parte tributária, infraestrutura e logística, desburocratização.
nós temos uma cultura cartorial. Eu era prefeito em Pinda, a Vilares, do Dr. Paulo Dietrich Vilares, o Luiz Dumont Vilares, montou lá uma grande siderúrgica, a Vibasa, a indústria de base. Pegou fogo um dia lá, teve um problema no canteiro de obras, estava em obras, siderurgia. Eu era prefeito, fui lá. E tinha um monte de Kombi, de abreografia, e pegou fogo nas Kombis todas lá. Aí eu encontrei no chão um raio-x de tórax, uma abreografiazinha. Peguei, levei e pedi para o professor de pneumologia da Faculdade de Medicina que analisasse para mim aquele pulmão. Aí ele me ligou 2 dias depois, falou: doutor Geraldo, isso é brincadeira, né? Porque não dá para ver nada no negocinho daquele tamanho. A não ser que o cara tenha um buraco no pulmão desse tamanho, ele não precisa fazer a abreografia, ele já morreu, né? Mas você, para ter carteira assinada, você tinha que ir lá, irradiar, pegar o selo, carimbar, para poder registrar a carteira. É uma cultura cartorial. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou em dezembro um projeto de lei, por unanimidade, segunda-feira sem carne. Que a lei tem que ver com o direito das pessoas? Eu vetei a lei imediatamente. Me perguntaram: por que o senhor vetou? Falei: olha, para mim, segunda-feira sem carne até não é tão problemático, mas o problema é o precedente, que aí vai ter terça sem café, sexta sem chope, né? Um precedente gravíssimo. Tem 25 mil projetos na Câmara Federal, a maior parte criando regra, mudando regra, criando custo, criando norma. Impressionante, nós temos que mudar essa cultura. Vamos confiar, desregulamentar, simplificar, desburocratizar fortemente a nossa economia. E acordos comerciais. Vou, Robson Andrade, defender o produto brasileiro, porque nós estamos defendendo o emprego. Esse é o desafio do mundo moderno, não é só nosso, não. É no mundo inteiro, porque a tecnologia, ela lhe permite ter uma produção maior com menos gente. Então, nós temos que focar um olho na inovação, um olho na questão social. Não tem também economia moderna que haja consumo sem salário. As pessoas precisam ter salário, nós temos que ter um foco também na questão do emprego. E aí o comércio exterior, nós temos 3% da economia do mundo e 1,1%, 1,2% do comércio exterior. Uma ação diplomática, tenho conversado muito com o Pessoari do embaixador Rubens Barbosa, acordos comerciais, nós vamos defender o produto brasileiro por terra, mar e ar, no momento que o mundo está tendo um ataque de protecionismo equivocado, mas é um fato de realidade o protecionismo. Vamos defender com firmeza o produto brasileiro e estabelecer um grande trabalho para poder conquistar mercado. Acordos comerciais que estão caminhando, que precisam ser acelerados, como o do Mercosul com a União Europeia, com o Canadá, com o Japão, e pretendo abrir uma nova negociação com os países do Pacífico, do TPP, os 11 países, para a gente poder dar um outro avanço no sentido do comércio exterior, uma política internacional voltada especificamente à conquista de mercado e a gente poder expandir a nossa atividade. Quero, respeitando o tempo, encerrar dizendo que o Papa Paulo VI dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Você não tem paz verdadeira se não for fruto de oportunidade para as pessoas. Essa é a verdadeira paz. O governo não cria emprego. O governo tem que criar um ambiente estimulador da atividade empreendedora, gerando emprego e renda.